Negócio fechado no Flamengo nação. Então, se você é novo, quer saber por tudo, ficar por dentro de tudo do time mais amado, mais querido aqui do Brasil, o Flamengo, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para vocês, dos comentaristas, não perder nada. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Nesse vídeo que eu preparei para vocês, vamos ver aqui a negociação bombástica que acabou de sair no Mengão. Vamos direto aqui para mais um vídeo. Nessa pré-temporada, e o Pedro Henrique Torre conta pra gente como foi a vitória de ontem desse time do técnico Tite. De La Cruz, a estreia do Uruguai, 45 minutos em campo, 3 chutes e 2 certos. Assim foi este primeiro jogo de Nicolás de La Cruz com a camisa do Flamengo. Que ele tinha todas as condições e potencial e o que ele pode oferecer, a gente já sabe muito bem, né? Ele pode atuar em várias formações ali no meio, mais próximo ali da área, enfim. Agora, acho que a grande questão é o encaixe dentro desse time do Tite. Como ele gostaria de usar o De La Cruz ou como ele vai potencializar esse uso de De La Cruz, enfim. Já deu para dar uma testada ontem, de alguma forma, e ir pensando opções dentro desse elenco. E ontem ele entrou no lugar que de fato se abriu em termos de opções para o Tite utilizá-lo de largada, que é como meia aberto pela direita. No primeiro tempo foi o Luiz Araújo, que foi quem terminou a temporada como titular e começa essa também. O De La Cruz entrou no segundo tempo do jogo contra o Union, junto com a Arrascaeta, e esse junto com a Arrascaeta me parece algo muito importante, pelo menos para esse primeiro momento, pelo entendimento entre os dois, pela maneira que eles se complementam. O De La Cruz é um cara de muita intensidade, o Arrascaeta é um cara do passe genial, que pode inclusive achar o De La Cruz em momentos importantes do jogo. Então esse é o primeiro desenho que se aparece para ele. Nem acho que foi uma atuação de tanto destaque dele ontem, mas foi uma boa estreia dentro das condições. Ele tem muito a crescer dentro desse time e o Flamengo, com ele encaixado, tende a ser ainda mais forte do que foi na última temporada. André. Isso aí. A gente não pode ter a impressão que o De La Cruz é um cracaço de bola, um cara que vai fazer tremendos golaços. O jogador do Flamengo, que é isso aí tudo, já é conhecido há muito tempo, já entregou vários troféus, várias partidas decisivas, várias atuações brilhantes. Assim, o torcedor sabe de quem eu estou falando, é compatriota do De La Cruz, é o De Arrascaeta. O De La Cruz é um jogador de muita intensidade, de muito trabalho, de colaboração nas diferentes fases do jogo, um cara que pode ajudar muito, pode ser um jogador que cola o time do Flamengo e que faz a equipe coletivamente subir de nível. Ele tem essa capacidade, ele pode e deve fazer isso. Eu espero bastante do Flamengo em 2024, porque a comissão técnica que está lá é uma comissão técnica de capacidade comprovada, o elenco de jogadores a mesma coisa, e o Flamengo tem condição de dar a esse grupo, né, a comissão técnica e os jogadores, toda a estrutura para ter um ano muito melhor que 2023. Alguém dirá, mas para ser melhor que 2023, não precisa muito. De fato, não. Mas a régua está mais acima. Né? O Flamengo não pode apenas disputar as coisas como fez em 23. E olha quantas foram, hein? Especialmente na primeira fase do ano, por causa da excelente temporada 3 anos atrás. Mas agora eu acredito que o Flamengo vai ter um ano de rebote. E se isso acontecer, o De La Cruz vai estar envolvido nesses bons momentos, porque ele é um jogador com muita qualidade para isso. Everton Cebolinha, coloca os números dele na tela aí pra gente. E na mão do técnico Tite, a vida de Cebolinha é outra. Olha aí, antes da estreia do Tite, em 83 jogos, tinha sido titular em 46%, 7 gols, 13 assistências e depois, em 14 jogos, titular em 79% das partidas, 4 gols e 2 assistências. Tem sido mesmo o destaque desse time do Tite, tem sido muito falado o Cebolinha. Pelo que a gente já sabia, porque na mão do Tite ele também já viveu outros grandes momentos. E eu acho que pelo que também se esperava quando ele vem para o Flamengo, não apresenta, ficou ali naquele momento muito esquecido até e sem oportunidades. E agora vem com o Tite e vem bem. Né? Olha, o Cebolinha é mais confiante do que esse que a gente vê aí, só nas mãos do Maurício de Souza. Porque com o Tite, de fato, ele decola, né? E essa era uma expectativa que se mostrou realidade. Desde que o Tite assumiu o Flamengo no mês de outubro, nenhum jogador jogou tão bem quanto o Everton Cebolinha. Nem Arrascaeta, nem Pedro, nem Gerson, ninguém. O Cebolinha é o jogador que melhor atua no Flamengo e que mais cresceu no Flamengo nas mãos
do professor Adenor, a ponto de colocar o Bruno Henrique no banco de reservas da maneira que o Bruno Henrique voltou de lesão, de uma maneira muito forte também, né? E ontem ele fez um gol com a assinatura do Everton Cebolinha. Se você procurar naquele famoso buscador da internet, gol do Everton Cebolinha, vão aparecer vários gols como que ele fez ontem contra o Philadelphia Union. Puxa para dentro, parte interna do pé direito, pum, bola lá no canto alto do goleiro. Essa é uma característica dele e ele, de fato, vem encaixando muito bem, dando muita velocidade e muito dinamismo ao ataque do Flamengo pela esquerda. É uma frase que parecia inviável dentro do que a gente via do Everton, mas hoje ninguém tira o Everton Cebolinha do time titular do Flamengo. Alguns jogadores têm isso, né? E é curioso nesse caso, porque se trata do mesmo contexto, né? A equipe na qual ele não jogava, o espaço que não existia, hoje existe. É rigorosamente a mesma coisa. Mudou a comissão técnica e o impacto da chegada desses profissionais nesse atleta. E é interessante isso, porque o Flamengo contratou um jogador que é para ter essas atuações. Aí eu não estou falando de um jogo de pré-temporada, mas algumas das atuações que ele teve no final do ano no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, foi esse o jogador que o Flamengo contratou. Com outras direções técnicas que não conseguiram ou não tiveram o estímulo que a gente imaginava que teriam para fazer isso. O jogador é o mesmo. Então são coisas interessantes que acontecem, porque às vezes uma mudança de ares, de contexto, de companheiros, de direção, faz com que esse jogador reapareça. No caso do Cebolinha, foi simplesmente a chegada de um outro técnico. O Flamengo venceu na estreia do Campeonato Carioca ainda com esse time principal, vai aí agora aos Estados Unidos e o Tite também vai aos poucos moldando essa equipe também com quem já tem em mãos. Já dá para ter uma ideia do que vai ser esse plano de jogo mesmo do Tite? O que ele vai propor com esse Flamengo e com tantas peças poderosas? Já sim, é o Varela ganhando espaço na lateral direita. Vamos ver como que o Matias Vinha vai chegar para brigar com o Ayrton Lucas. Acho que pela maneira que o Flamengo vem jogando, com laterais fechando um pouco mais por dentro, para dar campo para o Cebolinha, para o Luiz Araújo, ou para o próprio De La Cruz, enfim. O Vinha talvez se encaixe taticamente mais do que o Ayrton Lucas, embora eu goste muito do Ayrton Lucas. Ontem, no primeiro tempo, o Alan, que veio do Atlético e já sofreu com lesão, já sofria um pouco antes do Galo também, foi quem começou. O Eric Pulgar terminou muito bem a temporada, mas o Alan bem... É uma briga que pode se abrir, mas por enquanto o chileno é o dono da vaga. Com o Gerson, com a Arrascaeta, com o Araújo ou De La Cruz, com o Cebolinha, com o Pedro. Esse é o time do Flamengo e acho que nesse momento a gente deve ter muito pouco de mudança, né? E faltou falar do Fabrício e do Léo Pereira como zagueiros. O Flamengo não contratou o Léo Ortiz, não contratou alguém para o setor. É esse time e me chama a atenção essa relação entre laterais e pontas, e meias atacantes. Eu acho que está aí o segredo, entre aspas, tático que o Tite quer colocar nessa equipe para evoluir bastante em 2024. E em relação à ideia de jogo, modelo, sistema, o Flamengo, ao longo dos últimos anos, flertou um pouco com o jogo posicional. Não vou entrar em debates táticos aqui, mas contratou treinadores que foram ou formados nesse tipo de ideia de futebol, que é mais uma, como tantas outras, ou tiveram... a intenção de fazer o Flamengo jogar, independentemente das suas formações como técnicos, dessa maneira. A coisa não funcionou. E aí é complicado, porque o fato de não ter funcionado não significa que essa maneira de jogar deva ser indiciada ou evitada. Mas eu consigo entender, eu consigo visualizar as pessoas que tomam decisão no Flamengo praticamente suplicando ao Tite que não tente jogar assim, porque o Tite jogou dessa maneira durante um bom tempo na seleção brasileira, embora a maior parte da carreira dele tenha sido dedicada a um outro tipo de sistema de jogo, que é o que eu acho que ele vai fazer na maior parte do tempo do Flamengo, mas que as pessoas não tenham esse melindre de achar que se um dia o Tite colocar o Flamengo para jogar, ou pelo menos para atacar de uma maneira em que o espaço é uma referência mais importante do que outros elementos do jogo. Pelo amor de Deus, olha isso aí de novo, tal. Não é assim. O futebol admite todas as abordagens, desde que as regras sejam respeitadas, e as regras serão respeitadas. Os meninos do Flamengo entraram em campo agora há pouco. Semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Flamengo... do Campeonato Carioca, na opinião do Gabigol. Ele diz o seguinte, abre aspas, acho que o Botafogo, pelo investimento com a SAF, eles podem contratar alguns jogadores. Ficaram alguns também do ano passado, então pode ser uma equipe muito difícil.
O Vasco, pelo ano ruim que teve, quase caiu, pode ser que eles voltem. E o Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Então eu aposto no Fla-Flu na final. É um clássico muito bonito, é muito legal, espero que dê Flamengo dessa vez. Zico também perguntou a média de Gabigol no Flamengo. O atacante respondeu que em 2019 foi seu recorde, com 43. Então o Galinho propôs um desafio. Menos de 35 não dá. O atacante aceitou e apostou um jantar com o ídolo rubro-negro. Disse o seguinte: vou em busca disso. Se eu fizer 35, você paga o jantar. Se eu não fizer, eu te pago o jantar. Gostei da resenha. Então o Gabigol, obviamente, em tom de brincadeira, dizendo aí que vai tentar fazer pelo menos 35 gols na temporada 2024. Espero que assim seja. Embora eu acho que para o Gabigol se tornar titular novamente, ele vai ter que comer a bola, jogar muita bola dentro de campo e ainda torcer, entre aspas, para o Pedro não ficar à disposição. Porque eu não vejo hoje, olhando o estilo do Tite, ele sacando o Pedro para poder botar o Gabigol como centroavante. Vamos falar de mercado da bola, porque a história envolvendo Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado a partir de agora, está dando o que falar. Pois é, o jogador ainda não é atleta do Corinthians, está treinando no CT do Corinthians há uma semana, já apareceu em treino aberto a torcida corintiana, já apareceu em vídeo dos bastidores dos treinamentos do Corinthians com a camisa do Corinthians, mas não tem contrato com o Corinthians. Ele continua sendo jogador do Flamengo. Inclusive, isso é até um questionamento que eu posso correr atrás. Se ele se machucar lá, o que acontece? O Corinthians vai assumir esse prejuízo ou o prejuízo será do Flamengo? Porque o contrato dele continua vigente com o Flamengo. E sobre essa situação, o que está acontecendo é o seguinte: o Corinthians quer mudar aquilo que havia sido acordado anteriormente. O Corinthians quer botar opção de compra ao término do contrato, avaliado em 6 milhões de euros. O Flamengo não quer colocar a opção de compra. Relações alternativas, porque o nível dos times pequenos no Rio de Janeiro, em regra, é bem inferior ao nível dos times pequenos do Campeonato Paulista. Porque o estadual de São Paulo é o estadual mais valorizado, então se o empresário quer colocar jogador, ele prefere colocar no estadual de São Paulo. Lembro que o John Kennedy, por exemplo, ano passado jogou pela Ferroviária, emprestado, foi rebaixado. Né? Terminou o ano como um dos destaques da temporada do futebol brasileiro. Então aqui em São Paulo é mais difícil você poupar pensando em resultados do que no Rio de Janeiro. Né? Para os cariocas não se classificarem para as principais fases do campeonato, o time tem que ir muito mal, e não acho que o fato de utilizarem três escalações alternativas no início da temporada vai mudar algo no final dela. Acho também que a importância do título, eu discordo totalmente do Jean, discordo um pouco do Calçade também. Eu tenho que olhar da seguinte perspectiva: qualquer clube grande, importante é ganhar sempre. Então, o estadual é um jogo e um campeonato que você tem que ganhar. Quando você imagina que chega na final com um time grande, onde tem um clássico, o estadual ficou tão pequeno, perto do que ele era, que não perder o clássico decisivo é muito mais importante do que a taça que você leva para a Calçola. Os clássicos são maiores que os estaduais, é o que a gente fala. Isso explica tudo. É isso. Só no campeonato estadual. Um clássico em Libertadores, o título da Libertadores é mais importante que ganhar o clássico. O título de Campeonato Brasileiro é mais importante que ganhar o clássico. Claro. O título de Copa do Brasil é mais importante que ganhar o clássico. No campeonato estadual, não. Porque o campeonato ficou menor. Ficou menor por uma série de fatores históricos aqui, a gente não precisa ficar dissecando eles. Então eu não acho, eu acho que se um time acha que o título estadual é alguma coisa tão importante, é porque esse time encolheu. Um grande. Você vai falar, um dia a Ponte Preta vai ganhar um estadual, que já bateu na trave várias vezes, tem valor. Né? 8 anos que você está negando a reação das pessoas, Birne. Não, eu tô... Porque eu vou pegar o exemplo do São Paulo. Tá. O que aconteceu quando o São Paulo ganhou seu último título estadual antes da conquista da Copa do Brasil? Porque, repito, se o São Paulo ganhar esse ano, eu acho que você não vai ter 1/3 da comoção que você teve naquele momento. Mas naquele momento era importante. Você vê quantas pessoas comemoraram. Então foi um título importante. Então o título muda, sim, a sua importância de acordo com o momento do clube. Não, isso eu concordo, porque é como ganhar um clássico. Você vem, vamos dar um exemplo hipotético, o time vem de 5 anos sem ganhar um jogo clássico contra um adversário X, tem um tabu. Você ganha aquilo, fica enorme.
Mas no final das contas, quando você for olhar a temporada e você for olhar a história do clube, não fica tão importante assim o clássico. Não, na história do clube eu estou plenamente de acordo. Eu abri dizendo, no momento... para o time grande, ganhar sempre é importante, ganhar o clássico é importante, então ganhar o estadual, quando você acaba quase sempre decidindo, ou em alguma fase passando por um clássico para chegar à decisão, é importante. Você já imaginou o São Paulo campeão paulista em cima do Corinthians em Itaquera? Isso aconteceu com o Palmeiras e Corinthians. O Corinthians ganhou do Palmeiras no Allianz, uma final. Agora, a gente está falando... Não vai ser uma... Nós estamos falando... São Paulino não vai ficar enlouquecido? A gente está falando... Quebrando o tabu? De um estadual... Isso é só São Paulo. Sim. Porque no Rio a final vai ser no Maracanã. Sim. Então, é que São Paulo pode ser no Allianz, pode ser no Morumbi, pode ser em Itaquera, se eles estiverem envolvidos. Pode ser na Vila Belmiro. Deveria ser. Agora, a gente está falando de um estadual, porque no Rio já é diferente. Em Minas Gerais, a disputa... 2. O América entra ali, de vez em quando, manda um para o escanteio, mas em Curitiba tem 2. Grêmio e Inter. Porto Alegre. Porto Alegre, se você ganhar todos os Grenais e perder para o Aimoré a final, tá tudo certo. Então, tudo bem. legal. Então, mas eu estou plenamente de acordo. Assim, os estaduais, eles têm um problema que vale para todos, que é o achatamento do resto da temporada. É aquilo que o Calçade falou. Esse é o grande problema. Porque em São Paulo, por exemplo, se você considerar a premiação, e a premiação do Campeonato Paulista é de fato muito alta, você já minimiza aquele que seria um dos problemas do estadual, e que é válido para vários outros estaduais no Brasil, que é o seguinte: no momento que o clube pode excursionar, ganhar uma grana, ele tem que jogar o estadual. Ok, isso já não se aplica aos clubes de São Paulo. 40 milhões. 40 milhões já vem só para jogar. Itaquera, 2,5 milhões de renda. Exato. Então, Morumbi assim, também 45 mil torcedores. Isso não se aplica. Você pode usar o campeonato, até pelo seu formato, com uma primeira fase longa, meio modorrenta. 12 rodadas. Você pode também usá-lo como uma pré-temporada boa, uma pré-temporada séria, com jogos de uma qualidade que, de fato, são diferentes da qualidade dos níveis de enfrentamento que você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, se você quiser... de repente, num determinado momento do campeonato, fala, agora peraí, eu vou ter que enfrentar o Bragantino, vou ter que... Você tem equipes Cara, você tem vários times de Série B. Você tem vários times de Série B. Então, assim, são jogos bons para uma pré-temporada. O que eu quero dizer, você tem uma agenda legal para uma pré-temporada, você tem grana entrando. Então, teoricamente, a existência do estadual em São Paulo, nesses moldes, ela não é negativa. O problema do campeonato estadual, e aí se inclui também São Paulo, é que sobra pouca data para o resto. Exatamente. E aí fica aquela porcaria de você não parar na data... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o time mais amado, mais querido aqui do Brasil. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal.